Boa tarde, pessoal. São 18 horas deste dia 30 de abril de 2022. Há pouco mais de meia hora aconteceu o eclipse do Sol, o primeiro eclipse solar do ano de 2022. E agora nós vamos ficar na observância do processo ao longo dos próximos 6 meses que este eclipse vai trazer para toda a humanidade. Mas nesse vídeo eu vou tratar de uma questão que ficou gerando dúvida em muitos seguidores, quando eu trouxe a questão aí da possibilidade da guerra na Europa ganhar um agravamento severo e chegar ao nível nuclear. Isso não se trata de um alarmismo, não se trata de fake news, está aí nas notícias tanto da mídia corporativa quanto da mídia alternativa a ameaça nuclear que foi posta na mesa. E a gente sabe que nós estamos vivendo uma situação em que existe aí uma rixa muito grande entre duas potências nucleares. Uma é a Federação Russa e outra é a própria OTAN, que envolve não só os Estados Unidos, o Reino Unido e países europeus. Então, no caso de alguém iniciar um ataque, você teria aí uma retaliação e vice-versa. E saiu na mídia oficial, inclusive, que o Patrushev estava fazendo inspeções nos bunkers para abrigar as pessoas de ataques de armas de destruição em massa, inclusive removendo monumentos do lugar que poderia ser destruído no caso de um ataque nuclear. Então, o que nós estamos falando aqui não é um delírio, não é um alarmismo, não é uma fake news, é algo que está sendo comentado, inclusive outros analistas estão também repercutindo essa história. E quando eu tratei deste assunto, algumas pessoas ficaram com dúvida e acharam que seria exagero nós aqui no Brasil nos preocuparmos. Só que não é bem assim, e eu vou explicar para vocês o que poderia acontecer caso esta guerra chegasse ao nível nuclear. O que será que aconteceria? Será que nós aqui no Brasil sofreríamos algum efeito? Primeira coisa é que a gente tem que entender que uma guerra nuclear é dividida em 3 estágios. O bombardeio nuclear propriamente dito, que acontece nas cidades e instalações militares que recebe o despejo de um míssil, de uma bomba nuclear, né? Então, só ali nesse primeiro momento das explosões nucleares, as cidades são totalmente destruídas e as pessoas são mortas imediatamente. Então você tem assim uma quantidade de mortos que em apenas 24 horas, as simulações que a gente tem, em apenas 24 horas você teria aí em torno, tendo um despejar de bombas nucleares nos Estados Unidos, Europa e na região da Rússia, nós teríamos aí cerca de 200 milhões de mortos em apenas um dia, né? Então seria uma quantidade assim absurda de pessoas que morreriam com a explosão imediatamente. Algumas seriam vaporizadas, as que estivessem próximas do centro da explosão, e outras mais distantes iam receber uma onda de choque, uma onda de calor que ia fazer desprender inclusive a pele do corpo. Quem escuta os relatos do pessoal de Hiroshima conta que as pessoas corriam, aquelas que conseguiram sobreviver por alguns instantes após a explosão da bomba de Hiroshima, corriam para a rua segurando as peles penduradas pelas mãos, né? E os olhos totalmente assim pretos por conta da queimadura de radiação. Então isso aconteceria no primeiro estágio, o primeiro estágio que é o chamado bombardeio nuclear. Após esse momento em que já aí foram 200, 300 milhões de pessoas que morreram em 24 horas, entra o segundo estágio do bombardeio nuclear, e esse sim vai chegar até nós aqui no Brasil, porque ele se esparrama para o mundo todo, que é a chamada chuva radioativa, ou chuva nuclear, ou precipitação nuclear. Na verdade não se trata de chuva necessariamente líquida, mas o cair do material, da poeira, da destruição dessas cidades todas, desse material todo. Por quê? Esses cogumelos nucleares atingem altíssimas
camadas da atmosfera, e nós sabemos que a atmosfera é extremamente dinâmica, existem verdadeiras estradas de vento nas camadas altas. Quem já viajou de avião sabe o que é uma turbulência, já experimentou isso, né? Nós temos as correntes de convecção, e essas correntes de convecção rapidamente esparramam poeira em grande quantidade para todos os cantos do planeta. Só lembrar, só a explosão do vulcão Krakatoa lá no século XIX fez com que o ano seguinte, por conta da quantidade de cinzas vulcânicas, o ano seguinte não tivesse verão no mundo inteiro, né? Então isso já obscureceu a luz solar. Quem não se lembra do vulcão que aconteceu aqui no Chile, que deixou inclusive Bariloche toda coberta de cinzas, né? Ou mesmo a própria poeira radioativa de Chernobyl em 1986, que contaminou boa parte da Europa, inclusive chegando essa contaminação passando inclusive por viajantes e tudo mais. Então, essa segundo estágio, ele vai, depois de algum tempo, de alguns dias, algumas semanas, essa poeira da destruição que aconteceu no hemisfério norte se precipitaria aqui sobre nós do hemisfério sul. É uma poeira que carrega radiação, fazendo com que a radiação chegasse a níveis letais, inclusive aqui no Brasil. E as pessoas que sobrevivessem iriam desenvolver câncer, queimaduras das mais diversas, doenças relacionadas à contaminação radioativa. Quem é que não se lembra do que aconteceu lá com o Césio 137 em Goiânia em 1987, né? Então, é uma das situações que nós temos aí. O terceiro estágio, a terceira fase da guerra nuclear é o inverno nuclear, porque esta poeira que foi lá para as camadas altas da atmosfera, ela vai encobrir a luz do Sol durante semanas e meses, fazendo com que morram as plantas, acaba a fotossíntese, os animais vão morrendo, e aí quem sobreviveu à explosão, quem sobreviveu ao inverno radioativo, vai ficar aí sem o que comer, né? Porque as comidas vão estar estragadas, vão estar contaminadas e não vai ter mais produção alimentar, porque não tem sol, não tem fotossíntese, então a fome se torna global. E aí a maior quantidade de pessoas vai morrer de fome por conta disso. Não vamos esquecer de profecias de Nostradamus que fala da fome universal, ele usa esse termo, né? Será que ele está se relacionando a isso? Ele fala de uma pesada chuva que aconteceria no Polo Norte e que causaria esta fome universal. Será que esta pesada chuva é essa precipitação nuclear pós-explosões acontecendo ali no hemisfério norte? Então é algo bastante perturbador. Para que fique bem mais claro, para ilustrar, eu vou passar aqui para vocês uma simulação feita, evidentemente é uma simulação feita pelos americanos, então ela tem uma tendência aí de demonização do outro lado, né? Mas eu vou colocar para vocês verem como que funciona esse processo. What you are about to see is a nuclear war simulation based on data collected and processed from the International Atomic Energy Agency, the United Nations, information publicly available from the Central Intelligence Agency, and other declassified sources. The purpose of this simulation is to provide a visualization of the global consequences of a nuclear war between the Russian Federation and state members of NATO. Even though simplified to a great degree, it shows in a clear and realistic way the outcome of a nuclear war. Based on recent geopolitical events, the software used on this simulation has considered Russia to be most likely to begin a nuclear war. Time is accelerated to simplify the viewing of the events, and they are divided into 3 stages: nuclear war, nuclear fallout, and nuclear winter. Simulation ready. Declassified mode activated. For context, population of nations engaged at war. NATO member states have 944 million people. The Russian Federation has 145 million people. Stage 1, Nuclear War. Elapsed time: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, 8 hours, 9 hours, 10 hours, 11 hours, 12 hours, 13 hours, 14 hours, 15 hours, 16 hours, 17 hours, 18 hours, 19 hours, 20 hours, 21 hours,
22 hours, 23 hours, 24 hours. Total global casualties at 178 million people. Losses of nations engaged at war. NATO member states have lost 9.1% of their total population. The Russian Federation has lost 62.9% of its total population. Stage 2, nuclear fallout. Elapsed time: 3 days, 6 days, 9 days, 12 days, 15 days, 18 days, 21 days, 24 days, 27 days, 30 days. Maximum radiation levels recorded, shown by degrees of latitude, in REM units. Total global casualties at 186 million people. Stage 3, nuclear winter. Elapsed time: 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months. Minimum temperature recorded, shown by degrees of latitude, in Celsius degrees. Total global casualties at 548 million people. End of the simulation. Stand by. Conclusions. During the stage of nuclear war, only the engaged nations were affected directly, and casualties were limited to military facilities and cities targeted as part of tactical and retaliatory attacks. On this first stage, we saw the highest number of deaths in the shortest amount of time. During the stage of nuclear fallout, irradiated material in the form of dust was carried by wind currents to every corner of the planet, causing deaths related to radiation sickness, and setting the stage for a nuclear winter. Deaths in this period increased relatively slowly. During the stage of nuclear winter, the presence of dust in the atmosphere dropped temperatures worldwide, causing mass deaths of plants, animals and people, who could not adapt. Mass famine during this period resulted in the largest amounts of deaths for the entire nuclear conflict. Como vocês puderam ver nessa simulação, a quantidade de radiação, que é medida em REM, que é a unidade de radiação absorvida pelo corpo, ela chega a níveis aqui em torno de 300 REMs. Para vocês terem uma ideia, 500 REMs é letal, é uma dose letal de radiação. Então imagine você ficar exposto vários dias a uma quantidade tão grande de radiação aqui no Brasil, porque ali na região da explosão nuclear atinge mais de 1000 REMs e a contaminação é absurda, a morte por doenças de radiação, que começa a ter todo tipo de perda de tecido, de pele, enfim. É só você conversar com as pessoas que sobreviveram ou que duraram alguns dias depois da explosão de Hiroshima, né, os sobreviventes que contam essas imagens aí, é uma coisa terrível, né? E depois, com o inverno nuclear, a temperatura chegaria a 30 graus abaixo de zero aqui no Brasil. Temperaturas da Sibéria no Brasil, por falta de sol, com a morte das plantas, dos animais, uma fome generalizada. Então seria algo assim complicado, né? Então, há sim efeitos, isso daí é ciência, isso é conhecimento, não é alarmismo, como muitas pessoas vêm aqui questionar, né? É o que aconteceria no caso de uma guerra nuclear. E aí as pessoas ficam, não vai ter guerra, elas afirmam categoricamente. Na verdade, você está afirmando um desejo seu, porque a gente deseja que não tenha. É lógico, ninguém quer morrer, ninguém quer ver a coisa explodir, tá? Mas o fato de você dizer que não vai ter guerra não muda nada. O fato de você orar não muda nada, tá? Porque o que eles tiverem que decidir, vão decidir. Outra pergunta que surge muito aqui, mas por que eles vão destruir tudo se eles vão perder o mundo deles? Gente, vocês já ouviram falar dos bunkers que têm construído só ali na região, eu não me lembro agora se é Suécia ou Noruega, ali na Escandinávia, que tem um bunker só de sementes para não sei quantas gerações, né? Os bunkers para esse pessoal rico são verdadeiros resorts subterrâneos, mansões com hidromassagem, com tudo que vocês possam imaginar, toda a riqueza. Então, assim, de repente você tem uma civilização que fica ali durante 10 anos, 20 anos debaixo da terra e depois vivendo no luxo, né? Inclusive tem cofres para guardar as barras de ouro.
Pesquisem, façam aí uma pesquisa sobre vídeos dos bunkers desse pessoal, gente. Os magnatas, os oligarcas aí. Então eles não estão preocupados. Inclusive, aí entram até aquelas questões meio conspiratórias da Pedra da Geórgia. Eu não dou muito crédito para essas coisas, mas tem gente que segue essas linhas de pensamento, de raciocínio, respeito, né? Mas existe aquela ideia de muitos desses da teoria da conspiração de diminuição da população mundial, né? Que seria um dos planos aí desses conspiradores contra a humanidade. Bom, de qualquer forma, gente, as armas estão ali, elas estão disponíveis para serem usadas, não foram construídas para ficar de enfeite. Existe uma tensão, sim, crescente. Existe ameaça nuclear, sim, que não é alarme, foi falado pela boca do Putin e também do lado da OTAN já se falou sobre isso. Então, o menor deslize, o menor erro de cálculo, um impulso mal calculado ou uma informação incorreta, precipitada, pode levar o dedo no botão da bomba nuclear, ou do lado da OTAN, ou do lado da Rússia. E aí, nós vamos ver acontecer mais ou menos isso que a simulação mostrou. Lembrando que a simulação ela é feita com dados mínimos, né? É difícil você colocar todas as variáveis da realidade numa simulação como essa. Então, provavelmente o quadro seria muito pior do que mostra essa simulação. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito. E também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.